Tudo começou no final da década de 1880, quando vários movimentos políticos se mobilizavam em favor da extinção da monarquia e a consolidação da república no Brasil. Setores importantes da sociedade já não queriam mais um rei com um poder vitalício, ilimitado e hereditário. A elite brasileira, políticos, cafeicultores, militares, membros do Partido Republicano, queriam um sistema de governo que pudessem eleger um chefe de Estado. Vários fatores contribuíram para esse acontecimento histórico, como descontentamento das elites agrárias. Os grandes fazendeiros, especialmente os do setor cafeeiro, estavam insatisfeitos com o governo monárquico. Eles desejavam mais autonomia para seus estados e se opunham à centralização do poder na figura do imperador. Questão militar. Havia um crescente descontentamento entre os militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. A Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870, tinha criado uma nova geração de oficiais que esperavam mais reconhecimento e influência política. Movimento abolicionista. A abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, gerou um grande impacto econômico nos fazendeiros que dependiam do trabalho escravo. A monarquia perdeu o apoio desse grupo poderoso, que se sentiu prejudicado pela abolição sem compensações. Influência de ideias republicanas. O final do século XIX viu a difusão de ideias republicanas e positivistas entre as elites intelectuais e militares do Brasil, inspiradas por exemplos de repúblicas na América e na Europa. Estas ideias ganharam força contra a monarquia, que era vista como arcaica e não representativa. Crise do modelo monárquico. O modelo monárquico estava em crise, com a figura do imperador Dom Pedro II sendo vista como cada vez mais distante das realidades e necessidades do país. A falta de herdeiros masculinos também enfraqueceu a continuidade dinástica. Movimentos sociais. Houve um aumento dos movimentos sociais urbanos que exigiam mais participação política e direitos civis, pressionando por mudanças no sistema político. A história da República no Brasil começou no dia 15 de novembro de 1889, quando um movimento liderado por militares derrubou a monarquia e proclamou a República. Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, comandou o golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II e proclamou a República. Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente do Brasil. A primeira fase da história da República é conhecida como Primeira República ou República Velha e ocorreu de 1889 a 1930. Este período é dividido em dois momentos: República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada é o período em que o país foi governado por dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, e Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Assim que Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e se tornou o primeiro presidente do Brasil, foi instalado um governo provisório. No dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição Republicana e o Congresso elegeu Marechal Deodoro como o primeiro presidente do Brasil e como seu vice Floriano Peixoto. Mas o governo dos militares não durou muito tempo, visto que havia um grupo muito poderoso querendo assumir o poder. Em 1895, começa o período conhecido como República Oligárquica. Neste período, o Brasil foi dominado por uma política de oligarquias, que é uma forma de governo em que um pequeno grupo de pessoas poderosas controla o poder para interesses próprios. Nesta época, as duas principais oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, revezavam a escolha de presidentes da República. Este acordo entre os dois estados recebeu o nome de Política do Café com Leite. Este nome foi devido às características econômicas desses dois estados. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite.
O primeiro presidente eleito depois do governo de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto foi Prudente de Moraes, que recebeu apoio da oligarquia paulista. Durante este período, o poder e a influência das oligarquias eram muito presentes na política do país, e as eleições eram marcadas por fraudes e manipulações. A política dos governadores foi uma prática político-administrativa implementada no Brasil na época, especialmente na administração do presidente Campos Salles. Esse sistema foi um arranjo informal de alianças entre o governo federal e os governos estaduais. Este sistema acontecia da seguinte forma: o presidente da República negociava e buscava o apoio dos governadores estaduais, oferecendo apoio político e financeiro. Em troca, os governadores garantiam votos. Já os governadores de estados ofereciam apoio político e financeiro aos coronéis. Os coronéis eram peças-chave na política dos governadores, uma vez que controlavam os votos e garantiam a eleição de deputados alinhados com os interesses do governo estadual e federal. Os coronéis eram líderes locais, geralmente grandes proprietários de terras ou influentes figuras políticas que exerciam poder significativo sobre suas regiões através do controle econômico, político e social. Na época era praticado o mecanismo do voto de cabresto, onde os eleitores eram pressionados ou manipulados a votar conforme as ordens do coronel. Esse controle sobre o eleitorado era garantido por meio de intimidação, violência ou promessas de benefícios. Em troca, os coronéis recebiam apoio para manter seu poder local e garantir investimentos para suas regiões. É por isso que as práticas das oligarquias no Brasil durante a Primeira República são caracterizadas pelo mandonismo, coronelismo, clientelismo. O mandonismo faz menção ao poder de controle que um grupo, os poderosos, tinha sobre a população empobrecida, usando de sua influência para forçar as pessoas a agirem como lhes interessava. O coronelismo refere-se à atuação do coronel que, para garantir os interesses da oligarquia, mediante práticas como o voto de cabresto, coagia e manipulava os eleitores a votarem em seus candidatos. E o clientelismo, que estava relacionado a um sistema de troca de favores, visto que os coronéis ofereciam empregos, alimentos, assistência médica, dinheiro, materiais de construção ou outros benefícios aos eleitores em troca de voto em determinado candidato. É importante lembrar que nesta época o voto era aberto e somente homens maiores de 21 anos alfabetizados podiam votar. Além disso, havia uma exigência de pagamento de impostos, ou seja, somente aqueles que pagavam uma certa quantia de impostos podiam votar. Esse requisito limitava ainda mais a base de eleitores. Essas restrições excluíam uma grande parte da população, incluindo mulheres, analfabetos e homens que não pagavam impostos, refletindo uma visão elitista do sistema político da época. Durante este período, aconteceram muitas revoltas, como a Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e Guerra do Contestado. Outro fato importante é que no período da Primeira República o Brasil teve 13 presidentes. A Primeira República chega ao fim com o golpe de 1930, na época do presidente Washington Luiz. Os fatores que levaram ao fim da Primeira República foram: crise econômica de 1929. A Grande Depressão de 1929 teve um impacto devastador na economia mundial, incluindo a economia brasileira, que era fortemente dependente da exportação de café. A queda dos preços do café prejudicou severamente os estados produtores como São Paulo e Minas Gerais, enfraquecendo o poder econômico das oligarquias cafeeiras. Insatisfação social e política. O crescente descontentamento com a concentração de poder nas mãos de poucas famílias oligárquicas e a corrupção política geraram insatisfação entre a população e alguns setores das Forças Armadas. Movimentos tenentistas, rebeliões de jovens oficiais do Exército surgiram na década de 1920, desafiando a ordem estabelecida e clamando por reformas sociais e políticas.
O terceiro motivo foi o desentendimento entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Em 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato de Minas Gerais, conforme estabelecia a política do café com leite, mas decidiu lançar outro paulista e anunciou a candidatura de Júlio Prestes. O Estado mineiro rompeu com o Estado paulista e Minas Gerais aliou-se com o Rio Grande do Sul e lançou Getúlio Vargas. O paulista Júlio Prestes venceu a eleição, porém não assumiu a presidência porque membros da chapa de Vargas, a Aliança Liberal, iniciaram um levante armado contra o presidente depois que João Pessoa, vice de Vargas, foi assassinado. A revolta armada, que ficou conhecida como Revolução de 1930, começou em 3 de outubro, e no dia 24 do mesmo mês, Washington Luiz foi destituído da presidência e Júlio Prestes proibido de assumi-la. Em novembro, Vargas foi convidado para ser presidente do Brasil em caráter provisório, e assim foi iniciada a Era Vargas.